Ok? Ainda com barba, mas vou fazer o vídeo. Bom, tudo começou no ano de 2007. No fim do ano de 2007, no princípio do ano de 2008, onde eu conheci, onde o Espírito de Deus se apresentou a mim. E eu fui tendo comunhão com ele durante muito tempo, e conheço até hoje. 2010, as provas finais. 2010, nas provas finais, foi quando eu comecei a. Quando eu estava fazendo a prova, eu comecei a esquecer as coisas. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo naquela época. E depois desse ano, 2010, o Espírito de Deus começou a me colocar debaixo do altar. Mas em 2012 eu viajo para a Argélia. Faço a língua francesa. Em 2013 eu começo a ter os mesmos problemas de esquecimento que eu comecei a ter no ano de 2010. Quando eu vou para estudar, esqueço. Dor de cabeça. Esqueci a matéria facilmente. Me lembro também que no ano de 2011, quando eu fui colocado para o preparatório por um dos meus irmãos, antes de me colocar no preparatório, na verdade eu já estava perdendo interesse pelos estudos. E a mesma coisa aconteceu no ano de 2013, quando eu comecei a perder interesse pelos estudos. Mas obviamente isso é o que não vinha de mim. O Espírito Santo quem estava fazendo. Mas eu não havia percebido na época ainda. Mas era o Espírito de Deus. Tempos antes, quando eu conheci o Espírito de Deus, eu lembro que eu havia pedido para ele me curar. O primeiro sinal que eu vi aconteceu aqui, na parte interna da parte direita. E até lá ele vem transformando meu corpo. Até hoje. Já na Argélia começaram a acontecer vários problemas que eu não estava conseguindo entender. Prenderam o dinheiro da bolsa angolana por causa da estupidez que um dos meus colegas fez, mas depois consegui recuperar. Mas acontece que lá, para além desses problemas, já não estava conseguindo estudar por causa disso. Foi um dia quando eu me deitei no quarto do primeiro andar onde eu estava, e eu perguntei qual é a vontade de Deus. O Espírito Santo ouvi uma voz que me disse que era um filho. Automaticamente eu levantei e eu entrei em pânico. Eu disse, não, eu não estou preparado para ter um filho. E deixei aquilo passar, mas aquilo é uma coisa que já estava planeado pelo Espírito de Deus. Eu esqueci, mas ele não esqueceu. Eu não consegui estudar. Eu estudei o primeiro ano, passei o primeiro ano, mas o segundo ano desisti no primeiro semestre, quando estava para fazer do primeiro semestre, porque era muita pressão. E essa pressão psicológica eu já sofri antes de conhecer o Espírito de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava dentro de casa e eu estava a ser tão pressionado que eu fui obrigado a sair do quarto e orar. Então eu conheço muito bem como é que é essa pressão. Então não foi algo novo para mim, né? Agora, depois daquela cena do filho, eu perdi, como eu disse, não consegui fazer o segundo ano da universidade. Depois, então eu desisti da universidade. Quando eu desisti da universidade,
Depois o documento que me dava residência, legalidade na Argélia, estava para expirar. E eu tinha que eu tinha que renovar. Mas eu só podia renovar com declaração da universidade. Então eu tinha que esperar a declaração do próximo ano para renovar, porque eu não estava a estudar naquela época. Mas um dos colegas meus disse: olha, Wilson, se você for para Angola, dá-te um ano no visto. Então, nessa situação, eu decidi voltar para Angola, porque eu também não estava mesmo a fazer nada lá. Mas quando eu vim para cá, mas eu já tinha o representante dos estudantes dos angolanos à minha cola, né? Ele já estava acompanhando o meu caso, depois eu tive que ir para a universidade, porque ele decidiu dar-me o dinheiro que eu não estava a receber. Durante um ano não me deram dinheiro. Depois deram-me o dinheiro de todo um ano. Então, eu venho para Angola. Quando eu venho para Angola, roubam-me a minha pasta de cerca de 7.000, 8.000 dinares, roubam-me o iPhone, e roubam-me o computador, e roubam-me o bilhete no Rocha Pinto. Então, quando eu havia vindo para Angola, eu disse: olha, se os responsáveis, disse a algum dos meus colegas, os responsáveis tantos perguntar por mim, diz que eu fui para Angola. Então, posto cá, roubaram-me, então eu tive que tratar um novo passaporte. Porque depois eu tinha que fazer a matrícula lá. Eu falei para ele fazer por mim, mas a universidade disseram que eu tinha que ir presencialmente. Eu fui para tratar o passaporte de novo. Eu consegui tratar o passaporte, mas quando eu viajo para a Argélia já era tarde. Eu vou lá, já era tarde. Entro no escritório do vice-doyen, encontro o meu documento, mais de alguém na mesa, ele nervoso. O responsável dos estudantes angolanos havia passado lá e eu pedi para fazer a matrícula, ele disse que já era tarde, que eu tinha que esperar o próximo ano. Então eu não consegui fazer a declaração. Eu não podia ficar lá na Argélia sem declaração. Sem o documento da residência. Então eu tive que voltar para aqui. De novo. Mas eu deixei o recado do meu colega para dizer aos responsáveis que se perguntar por mim, dizer que eu estou para Angola, o que é que eu vim fazer. E numa das reuniões, o responsável estudantes pergunta: Wilson, ninguém responde. Ele diz que eu perdi a bolsa. E foi assim que eu perdi a bolsa. Então, posto aqui em 2015, eu ouço a notícia que eu perdi a bolsa. Eu não voltei mais para a Argélia. Né? Não voltei mais para a Argélia.